Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí devagarzinho para nosso bate-papo hoje envolvendo as características do direito tributário, dos tributos de uma forma geral. Como é minha primeira aparição aqui utilizando essa ferramenta tão peculiar, me manda uma mensagem aí dizendo se o áudio está tranquilo, se a imagem está boa, se está tudo dentro dos conformes, para que eu não fique vendido aqui falando e as questões passem batidas. A gente parou aqui 20 minutinhos aqui do trabalho do escritório para que a gente consiga bater esse papo, Então o pessoal está aí online. E peço desculpas já pelo que a minha mãe já está falando, Mas mãe sempre pode falar tudo isso, Então é um privilégio ainda dividir isso com a minha mãe, esse espaço, Também Dr. Daniel Nobre, grande Daniel, saudade de você, irmão. Falei com você ainda há pouco pelo WhatsApp, vou tentar. Inclusive, pessoal, o Dr. Daniel está aqui, um colega de longa data, inclusive um ex-aluno do meu pai, advogado, militante, está à procura aí de um estagiário, de uma estagiária para estagiar aqui na Barra. Então, se alguém tiver interesse, tudo isso, nem precisa ter carteira de estagiário, Daniel? Depois deixa aí teus contatos para o pessoal que tiver interesse fazer essa divulgação, ou manda para mim pelas redes sociais que eu faço chegar à mão do Daniel. Bem, pessoal, enquanto a galera vai entrando aí, utilizando tudo isso, a gente vai trocando uma ideia. O que eu pensei, e eu depois me apresento para quem não me conhece. O que eu pensei hoje nesse bate-papo? Eu estou vendo determinadas postagens nas redes sociais com graves erros de uma profunda ignorância que a sociedade tem no que tange ao direito tributário, Algumas classificações e algumas postagens um pouco sem conhecimento. Lógico que a gente não precisa ter o conhecimento, não dá para exigir um conhecimento jurídico, ainda mais de tributário, da sociedade de uma forma geral, mas a ignorância gera uma repercussão ruim. Inclusive ontem eu estava assistindo na Globo News, o Globo News em pauta, justamente falando do poder que a rede social tem ao difamar as pessoas, ao colocar o errado como certo. Tá uma inversão de valores total nesse sentido. E o que está acontecendo no direito tributário também, Diversas postagens imputando aos governantes falhas, no qual não seria uma falha propriamente dita, uma infração à lei propriamente dita, mas gera consequências no âmbito da administração pública. E a gente tem que acabar com isso. Então, enquanto advogado, enquanto professor, eu preciso dividir isso com vocês. O meu intuito não era falar apenas para os futuros bacharéis, para os advogados, para essas pessoas do mundo jurídico, inclusive atingir pessoas que não têm o menor conhecimento jurídico, mas precisam saber disso porque eles são eleitores e eles votarão nas eleições que venham a acontecer. Então a gente precisa ter essa condição toda para passar a isso. Como eu estou vendo diversos alunos lá da Faculdade de São José, da qual eu me orgulho muito em coordenar, junto com o professor Sérgio Mouto, o professor Antônio Renato, o professor Fernando Galvão, esse curso tão peculiar, E eu sempre falo com meus alunos que a gente tem que mudar a nossa trajetória e mudar a trajetória da sociedade. Esse é o papel do advogado, esse é o papel do bacharel em direito, mudar a sociedade de uma forma justa, de uma forma igualitária. Bem, quem puder então compartilhar aí, convidando as pessoas próximas, eu vou ficar grato para a gente atingir o maior público possível para o nosso bate-papo de hoje. Bem, para aqueles que não me conhecem, sou o professor Walker Figueiredo, sou advogado, militante na prática da advocacia tributária, sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção Barra da Tijuca,
presidida pelo presidente Cláudio Carneiro. Sou membro da Comissão de Ensino Jurídico da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, né? Então eu milito muito nessa prática, nesse dia a dia, e tanto no magistério quanto na advocacia. Então eu me vi nessa obrigação de começar o meu periscope, meu primeiro periscope, nesse sentido, e trazendo para vocês essa questão. Galera, o que se passa? Eu me deparei ontem com uma foto, né? Vou tentar mostrar aqui a foto para vocês, para aqueles que não têm aí na rede social. Eu me deparei com essa foto, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas essa foto diz o seguinte: é um carro, né, no meio de um buraco, numa rua, dizendo assim: meu IPVA R$ 1.140, obrigado políticos por essas estradas. Ou seja, um contribuinte do IPVA reclamando de ter pago esse imposto e as estradas estarem no estado que estão, né, em todo momento. E aí eu me deparei com isso, né, logo pela manhã, e à tarde, quando eu estava almoçando, eu estava vendo o RJTV aqui no Rio de Janeiro, onde tem um quadro que é o RJTV Móvel, salvo engano, onde a repórter da Globo foi a algum local, em algum município do estado, que eu não lembro agora qual foi, e falou justamente o seguinte: as estradas estão esburacadas, a rua não estava asfaltada nesse sentido, não tinha asfalto na rua, estava esburacado, e a repórter enfatizava isso, né? Olha, o carnê do IPTU chegou e está pago, olha, ele tem carro e paga o carro, né? Paga o imposto do carro, o IPVA, e a rua está desse jeito, a rua está dessa forma, né? E eu fiquei pensando, bem, que eu possa imputar uma certa ignorância a uma pessoa que não é do mundo jurídico, que não tem às vezes o terceiro grau, né? Por tudo isso até pode ser compreensível, né? Mas uma repórter deveria ter um cuidado extra ao falar isso, já que ela induz e atinge um público exorbitante. E essa é uma ignorância que acaba acontecendo. Eu costumo dizer que nós temos comentaristas de futebol, né, ex-jogadores que são comentaristas de futebol, né? Temos, por exemplo, a Miriam Leitão, comentarista de economia, temos Sarnenberg também de economia e de política, enfim, diversos comentaristas, mas eu não consigo enxergar um comentarista do mundo jurídico. Não há, pelo menos fora a TV Justiça, né, não consigo ver um jurista falando sobre as matérias que vão ser publicadas nos jornais, etc. E com tudo isso, eu me deparei com essa situação e falei, bem, eu preciso dividir isso. Eu acho que é meu papel cívico dividir isso com os meus alunos, enfim, com as pessoas que me seguem nas redes sociais, etc. Agora vamos tirar essa máscara, né, como o nosso telespectador aí estava falando que tributário é osso. Vamos tirar um pouco isso da nossa mente e ver que tributário é fácil, porque temos duas máximas na nossa vida. A primeira máxima que todo mundo sabe, eu falo sempre, né? Todos nós iremos falecer em algum momento. Isso é transitado em julgado, não tem opção. A outra opção e a outra máxima nós iremos ser contribuintes em qualquer momento de nossas vidas. Isso não tem como deixar de ser, ou seja, você nasceu, você tem duas certezas, que irá morrer e irá ser contribuinte em alguma fase da sua vida. Ou de forma direta ou de forma indireta, você irá pagar algum tributo. Por isso, precisamos entender quais tributos e de que forma isso pode acontecer. Doutores, e pessoal, de uma forma geral, enfim, telespectadores, posso dizer dessa forma, o que a gente precisa entender de tributos e acabar com essa máxima que os governantes estão agindo de forma equivocada? Vejam, não vou defender governantes, não é meu papel aqui defender a atuação da administração pública. Só estou falando que a lei assim determina, e se a lei determina, eles podem agir desta forma. A primeira questão nós temos diferentes formas de tributo, né? Tributo, eu tenho a espécie, o gênero, e nesse gênero eu tenho diversas espécies.
eu tenho a espécie imposto, eu tenho a espécie taxa, eu tenho a espécie contribuição de melhorias, dentre outras espécies que podem surgir neste momento. Então a gente precisa entender cada uma desses tributos para aí sim chegar na questão dos impostos. Se vocês forem estudantes de direito, enfim, estiverem militando na área e quiserem fazer tudo isso, acredito que estar com o CTN ao seu lado é de bom grado, né? Eu costumo dizer que o CTN é o nirvana do direito. Se você tiver com o seu CTN no seu carro, você está com o seu carro blindado. Se você anda com o seu CTN embaixo do braço, você está com colete à prova de bala, já que o CTN é o nirvana, né, do direito, aonde que a gente vai nos proteger da ação leonina que o Estado tem conosco. Lógico que é uma brincadeira com os outros ramos do direito, mas é uma brincadeira que eu costumo fazer com os meus alunos. E lá no artigo 5º do CTN, ele vai te dizer quais são os tributos. Ele vai falar o seguinte: olha, os tributos lá no CTN, no Código Tributário Nacional, no seu artigo 5º, falará, são tributos. Os impostos são tributos às taxas e são tributos à contribuição ou às contribuições de melhoria. Ou seja, uma teoria tripartida, né? 3 tributos como o CTN assim assegura. Isso é a visão do CTN, uma visão da legislatura pura, da lei, no seu sentido estrito sensu. O STF prolonga um pouquinho isso, trazendo uma teoria, né, que é a teoria pentapartite, ou seja, essa teoria adiciona, além dos impostos, taxas e contribuições de melhorias, adiciona também os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. E por que o STF traz esses 2 outros tributos para dizer que há 5 tributos no nosso sistema tributário? Porque tais tributos, empréstimos compulsórios e as contribuições sociais estão previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. Mas vamos nos ater necessariamente ao CTN, no seu artigo 5º, onde traz 3 tributos, onde fala dos impostos, onde fala das taxas e onde fala das contribuições de melhorias. E eu preciso entender a seguinte questão no primeiro momento: eu preciso falar das taxas. O que são as taxas? Tributo que nós pagamos, previsto lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Então o CTN no 77 vai dizer, olha, esse tipo de serviço público é feito e é pago através de taxa. De que forma que isso acontece? Bem, o pessoal que tramita, faz estágio, enfim, de história de advocacia, no próprio tribunal e etc., vai se parar muito com isso quando a gente preenche a GRERJ, uma guia de recolhimento aqui do Rio de Janeiro, onde um dos valores a ser pago o tributo é a taxa do judiciário. Ou seja, eu estou pagando para que o judiciário preste um serviço. É um serviço específico. Eu, enquanto jurisdicionado, eu, enquanto autor de uma demanda, tenho que pagar ao Estado para que o Estado preste aquele serviço. Qual serviço? Do Estado juiz intervir nessa causa para chegar e dirimir a dúvida que há nessa situação. Nesse sentido, eu estou pagando uma taxa para ter um serviço prestado. Isso está previsto lá no artigo 77 do CTN, onde diz que a taxa tem de ter um serviço divisível, um serviço específico e que haja de forma compulsória. Então a taxa judiciária seria um exemplo, mas se eu estiver falando para pessoas que não militam no mundo jurídico, não estão nesse mundo, a taxa de iluminação pública, se você olhar a sua conta de luz, vai estar escrito lá, taxa de iluminação pública. Olha, se eu estou pagando aquela quantia, aí é obrigação da administração pública, nesse caso municipal, dar a iluminação pública naquela localidade. Haja vista que a taxa de iluminação pública é um serviço específico, iluminação, tem que prestar iluminação, é divisível porque eu vou pegar aquelas pessoas que estão com aquela rua iluminada e é compulsório, eu não tenho opção de pagar ou deixar de pagar. Se eu estou utilizando, eu irei pagar aquela taxa.
Então as taxas nascem com esse sentido. Ora, haver a retributividade. Eu vou esperar do Estado uma contrapartida. Eu vou esperar do Estado alguma ação compulsória, esperando que o Estado me preste algum serviço, por isso eu estou remunerando, entre aspas, ao Estado, eu estou pagando o Estado. E esse serviço, doutores, não necessariamente é apenas um serviço in loco, tá? Pode a administração pública cobrar taxas apenas pelo simples fato de policiar, pelo simples fato de fiscalizar. Não é polícia militar, polícia civil não, tá? Pelo fato de policiar, pelo simples fato de fiscalizar o órgão público a atividade do particular. Então, se, por exemplo, o IBAMA está fiscalizando alguma pessoa que está criando os animais, etc., mesmo que o IBAMA não vá ao local, ela pode cobrar aquela taxa de polícia, porque há um serviço específico, há um serviço divisível e posto de forma compulsória para o contribuinte. Então, dessa forma, doutores, todas as vezes que se deparar com alguma situação que você vai estar pagando algum valor ao Estado, esperando algum serviço desse Estado, a natureza jurídica será de taxa. Isso tudo vai depender do fato gerador, o que ensejou, qual foi o fato que gerou este tributo, aí sim eu vou identificá-lo para ver em qual espécie de tributo cabe essa questão. E suas taxas? Então as taxas fica abatido dessa forma, de forma a entender que essas taxas têm esse acesso, a fim de retribuir ao Estado o serviço prestado. Eu só queria entender o seguinte, até agora fica tranquilo, está todo mundo acompanhando aí, o pessoal que está ao vivo consegue entender, ou está com alguma questão pendente, alguma dúvida, se tiver manda aí de alguma forma para a gente dar prosseguimento, Dr. Cristiano Oliveira, grande parceiro, amigo, enfim, advogado aqui conosco no escritório, enfim, amigão construído, o mais novo velho amigo de infância, seria dessa forma. Então vamos lá, se até minha mãe entendeu tributário, ela que não sabe a diferença de imposto e taxa, e meus irmãos, se a minha mãe perguntar para o meu irmão, para o Pedro Henrique, ele vai saber a diferença, o que são imposto extrafiscal e impostos fiscais, Nem a minha mãe, infelizmente, sabe. Então, mãe, se você entendeu isso, vamos seguir adiante com essas questões. Então, impostos, taxas, contribuições, melhorias, taxas, a gente transita em julgado nesse momento, é o tributo quando o contribuinte paga esperando uma contrapartida do Estado, a gente vai ter esse serviço praticado. Da mesma forma, eu tenho as contribuições de melhorias. Doutores, contribuições de melhorias, todas as vezes que eu falo isso em sala de aula, a impressão que me dá é que os alunos irão me matar. A questão é, 1, eu não fiz o CTN, 2, eu não faço lei, eu apenas interpreto as leis que o Legislativo faz. E a contribuição de melhoria está prevista na Constituição, está prevista no CTN. A questão é, o que é contribuição de melhoria? Pode o governo, pode o Estado, pode ser a União, Estados, DF e municípios, atribuir, trazer a contribuição de melhorias para colocar de novo nos cofres públicos a quantia gastas em uma obra. E se essa obra gerou benfeitoria, gerou valorização do patrimônio. Então pensem vocês agora que vocês têm uma casa no interior de uma cidade, o Brasil, de forma com esse tamanho latifundiário, tem essa característica, diversos municípios não têm asfalto na porta. Eu vou trazer o exemplo, por exemplo, de uma cidade, Xerém, distrito de Duque de Caxias, uma cidade aqui no Rio de Janeiro, uma cidade meramente rural, onde diversas pessoas moram, residem e tem as ruas sem asfalto, As ruas não têm qualquer tipo de asfalto. Vem o poder público municipal ou estadual e asfaltam, Fazem o asfalto, colocam o primeiro asfalto nessa rua. A pergunta é,
vamos supor que seja o governo do estado, né? Então, o nosso ilustríssimo governador ordena ao secretário de obras que vá ao município de Xerém, a cidade de Xerém, né? Distrito de Duque de Caxias, perdão, e faça o asfalto na rua, que tem essa questão que é uma rua de terra ainda batida. A pergunta é, pode o governo do estado cobrar daquelas pessoas aquela obra feita? O CTN diz que sim, que pode cobrar daquelas pessoas. Por quê? Se eu tiver uma intervenção do Estado com uma obra e essa obra trouxer valorização do meu patrimônio pessoal, pode a administração pública fazer essa conta e cobrar essa obra dessas pessoas que tiveram com seu imóvel valorizado. Em que sentido? Bem, se na rua eu asfaltei 100 metros de rua e valorizei 10 casas, cada uma dessas casas foi valorizada em 50 mil reais, porque, lógico, a especulação imobiliária vai gerar isso. Se eu tenho um imóvel, esse imóvel é valorizado por uma intervenção do Estado, o que tenho eu, que também sou contribuinte, que também pago meus impostos, moro no Rio de Janeiro, por que eu estou pagando uma obra de um pessoal que está em Caxias? O que eu tenho a ver com isso? Então, pelo princípio da isonomia, né, trazendo esse princípio basilar do direito, ele vai ter de sim ser contribuinte via contribuição de melhoria. O governo do estado irá dividir quanto eu gastei dessa obra. Eu gastei X. Quanto cada uma dessas casas foi valorizada pela intervenção do Estado. Valorizou X. Eu faço essa divisão e eu vou ter que ir nessa proporcionalidade. Vejam, o Estado não vai poder cobrar 1 centavo a mais, mas ele pode cobrar. Então ele pode querer que você pague essa obra de forma a restituir aos cofres públicos aquela intervenção. Aí vocês vão falar assim, isso é injusto. Não é possível que isso seja válido nesse sentido. Porque eu já pago os meus impostos. Calma com essa questão de impostos. A gente vai falar daqui a pouquinho essa questão sobre os impostos. Na contribuição de melhoria, a gente vai ter essa peculiaridade. Então, se houver uma intervenção do Estado, né, numa obra pública que houve valorização do seu patrimônio, a gente vai ter essa possível tributação via contribuições de melhoria. Confesso que, na prática, eu me deparei pouquíssimas vezes com algum prefeito, geralmente é prefeito de um município pequeno, que faça esse tipo de cobrança, esse tipo de tributação, porque seria uma conduta antipopular, antipopulista, né? Não cairia bem para o governante cobrar do seu eleitor uma obra que ele possivelmente, na visão do eleitor, já deveria ter feito ou deverá fazer de forma gratuita. Então, hoje, os governantes, por questões, única e exclusivamente por questões políticas, eleitorais, eles não vêm cobrando esse tributo de contribuição de melhoria. Vejam que há diferença. Quando eu falo em taxa, eu, contribuinte, eu, pessoa física, vou ao Estado e vou pedir algum serviço e por isso eu pago aquele serviço, como exemplo, o judiciário, a taxa judiciária. Se eu não for ao judiciário, por óbvio, eu não vou ter de pagar essa taxa. Temos exceção da gratuidade de justiça, a 10.050, beleza, isso não é a questão nesse caso, mas eu preciso ter essa informação. Já a contribuição de melhoria, eu não pedi nada para o Estado. O Estado veio, fez a obra, valorizou o meu patrimônio e ele tem como quantificar qual foi essa valorização. Nesse sentido, aí sim o Estado, quando eu falo Estado no seu sentido amplo, o Estado pode cobrar por essa obra feita. Tem uma discussão muito ferraz no sentido o PP no Rio de Janeiro, né? Se as intervenções do Estado, gerando a unidade de polícia pacificadora em diversas comunidades aqui do município e do Estado do Rio de Janeiro, se isso gera benfeitorias.
Isso tem uma discussão se a questão da segurança pública é uma questão constitucional que o Estado já tem de prestar e se está prestando ele não tem de cobrar a contribuição de melhoria. E eu fico me questionando, né? Tem diversas pessoas, por exemplo, que moram na Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro, um bairro de classe média, média alta em algumas localidades, que é cercada por diversas comunidades. Todas as comunidades, salvo engano, já tem a polícia pacificadora. Ora, um imóvel que há 5 anos atrás valia 200 mil, com essa pacificação hoje esse imóvel está valendo 200, 300, 400 mil reais. A questão é, será que a gente tem de pagar por isso? A gente, que eu digo, contribuinte que mora na Tijuca e tem seu imóvel valorizado, será que eles terão de pagar por isso também? Isso é uma discussão se tem ou se não tem. Porque não seria justo com o pessoal, por exemplo, de natividade, que paga também os seus tributos, que dá dinheiro ao Estado, eles também estão arcando com isso, de forma indireta eles também estão arcando com isso. Tá? Então isso tem essa discussão. No primeiro momento entendem-se que sim, né, que deveria ser pago. Há uma corrente que fala que não, uma vez que não tem como dividir, né, já que a contribuição de melhoria tem que ser divisível, eu tenho que saber onde valorizou para cada um, então isso geraria essa dificuldade de gerar essa contribuição de melhoria. A verdade é que não será cobrada por ser uma medida antipopulista, mas pode ser cobrada de alguma forma. E aí sim a gente entra nos impostos. Doutores, o próprio nome já diz, se não fosse imposto, não adianta, nenhum de nós pagaríamos qualquer tipo de valor ao Estado. Se o Estado vem e nos impõe aquela situação, ele vem com um tributo, o imposto. Esse imposto surge e nasce justamente para financiar o Estado. Eu costumo dizer nas minhas aulas de TGE, né, de Teoria Geral do Estado, o Estado só nasce quando ele tem território, quando ele tem povo, população e quando ele tem um governo. Esse governo tem que ter uma característica, ele tem que ser um governo soberano. E para haver soberania em um governo, um dos primeiros fatores que ele tem de ter é economia livre. A pergunta é como que esse governo terá economia livre, já que ele não sai 6 horas da manhã, pega o trem lotado, vai bater o ponto e volta 8 horas da noite para no dia seguinte fazer a mesma coisa. O Estado, por si só, não gera a própria economia, ele não trabalha. O Estado precisa sugar, ele precisa tirar do próprio povo esse valor para que ele possa ter a sua economia toda ativa e ter a sua economia de forma saudável. E isso acontece em todos os lugares do mundo, só tem uma diferença de como que vai ser gerido esse valor. Mas vamos por parte. Como eu disse ainda há pouco, um motivo desse criar esse Periscope foi justamente para falar sobre as postagens em rede social reclamando sobre eu pago IPVA e as ruas não estão asfaltadas. Como a repórter Suzana Naspolini, com as minhas vênias que eu tenho de ter pelo trabalho brilhante que ela faz frente à TV Globo, a ignorância de falar que o tributo, o imposto vai gerar alguma questão para o contribuinte. O imposto é necessário, o Estado não tem como se manter, o Estado não tem como pagar os policiais, os servidores públicos, da administração pública, ele não tem como gerar a sua máquina se não for por força dos impostos, dos tributos. Não tem como. Isso é dever do Estado. Isso é na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, seja o que for. Isso é assim em todos os países do mundo. A questão é como que ele vai organizar essa questão. Bem, se eu tenho um carro, vocês sabem, a todo momento, as pessoas que têm carro, todo mês de janeiro acontece o fato gerador desse imposto, o IPVA. Então, se eu tenho um carro, eu tenho de pagar o imposto de propriedade de veículo automotor. Ah, professor, isso é um absurdo eu ter que pagar o IPVA, eu não gosto de pagar o IPVA, eu detesto pagar o IPVA. Eu tenho uma solução para o senhor. Quem não gosta de pagar o IPVA não tem problema.
anda de transporte público. No transporte público você não vai pagar o IPVA, afinal você não vai cometer o fato gerador. Aí você vai falar o seguinte: Walker, mas eu não vou pagar o IPVA e vou ter um transporte público de má qualidade. Bem, então mora na Suíça, na Suécia, nos Estados Unidos, seja onde que for. Nós estamos passando por uma transição, né? Eu costumo dizer que somos um país de forma muito jovem, né? Nossa Constituição é muito recente, em comparação aos demais países que temos aí de primeiro mundo. Mas eu tenho essa opção, não pagar o IPVA. Agora, se eu pago, se eu tenho um carro, se eu tenho uma moto, eu vou pagar o IPVA. Isso porque, para o Estado, pressupõe riqueza. Se eu demonstrei, se eu auferi uma riqueza, eu tenho que dividir com quem não tem. De novo, o princípio da isonomia agindo. Ora, num país desse, de miseráveis, eu andar de carro é sinal que eu tenho algum dinheiro. E se eu tenho dinheiro, eu tenho que dividir com quem não tem. E aí surge o imposto. Então o imposto vai surgir nesse sentido, de franquear ao governo dinheiro para que ele consiga gerir as necessidades do Estado de uma forma ampla. De uma forma ampla. O dinheiro dos impostos, seja ele qual for, dos 13 impostos, o dinheiro que adentrar agora para tudo, né? Porque, enfim, se o meu professor, o meu mentor, professor Cláudio Carneiro, está assistindo esse Periscope, né? Enfim, eu fico lisonjeado, já que o Cláudio é o meu mentor, ele foi meu professor na faculdade, enfim, sempre o idolatrei, sempre idolatro, e mais tarde vamos estar juntos numa aula magna, né? Então eu estou assim, vivendo momentos de muita felicidade. Então, Cláudio, se eu consigo falar qualquer coisa, tenha certeza que você é o combustível de todo esse conhecimento, né? Já que eu fico bebendo dos seus conhecimentos através dos seus livros. Inclusive, o pessoal da Faculdade de São José já saiu a 6ª edição do curso Financeiro e Tributário do professor Cláudio Carneiro, já com as alterações do novo CPC. Sim, pessoal, vai ter aula sim. Eu vou conseguir estar nos 2 locais ao mesmo tempo. Vocês terão surpresas quanto a isso, tá? Vai ter aula hoje normalmente a São José. Então, a gente tem a nova edição agora, a 6ª edição, para os alunos de Financeiro e Tributário. Vocês já tem essa edição com o novo CPC. Então, Cláudio, valeu, obrigado aí pela audiência, mas vamos dar continuidade a essas questões. Então, se eu tenho o imposto, eu preciso trazer essa característica, eu preciso dar esse dinheiro para o Estado. Se eu estou demonstrando riqueza, nada mais justo eu dividir isso com o Estado. Eu, uma certa vez, ouvi um advogado, não tributarista, mas um empresário também, falando isso. Nossa, eu gosto de pagar os impostos. Aí eu falei assim, cara, primeira pessoa no mundo que eu escutei falando que gosta de pagar os impostos. Aí eu perguntei, doutor, mas por que você gosta de pagar os impostos? Ele virou para mim e falou assim, doutor, todas as vezes que eu pago um imposto, eu lembro que eu auferi riqueza. Eu lembro que eu consegui conquistar mais do que eu estava conquistando. Então, nesse motivo, eu estou num crescimento. Então, cada vez que eu pago mais tributo, cada vez que eu pago mais imposto, na visão desse, então, advogado, eu estou ficando cada vez mais rico. Isso seria o princípio da oferição de riqueza. Cada vez que o contribuinte demonstra mais riqueza, ele tem de dividir com quem não tem. E isso é assim com o IPVA. Se eu ando com um carro popular, com certeza eu irei pagar menos de quem anda com um carro importado de uma marca top de linha. Isso é notório para todo mundo. Agora, qual é o erro? Todos, quando eu digo todos, pessoas que não estão ligadas ao mundo jurídico, pessoas que não estão vivendo nessa vida do direito tributário, acabam caindo na ignorância de falar, eu pago o IPVA e eu vou ter as ruas asfaltadas. Doutores, uma das características do imposto, e eu falo imposto, qualquer um dos impostos, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, qualquer um desses impostos, desses 12 impostos, mais o IGF que está nessa discussão se surge ou se não surge, se é lei complementar, se não vem ao caso agora, qualquer um dos impostos, eles são desafetados, eles são desvinculados.
uma vez praticado o fato gerador que ensejou aquele imposto, ou seja, uma vez que eu tenho carro, eu pratico o fato gerador do IPVA, ser proprietário de veículo automotor, eu sou obrigado a pagar. Ah, Walker, mas então a rua tem que estar asfaltada, a rua tem que estar linda. Não tem de estar linda. Esse dinheiro do IPVA entrará nos cofres públicos. E o que o governador e o prefeito irão fazer com esse dinheiro é foro íntimo deles, da administração pública deles. Vejam, se vocês pararem e forem ler o artigo 16 do Código Tributário Nacional, ele falará o seguinte: o imposto é um tributo cuja sua obrigação tem por fato gerador. O fato gerador é onde nasce a minha ligação com o Estado, onde nasce o meu vínculo, a minha relação jurídica com o Estado. Então, um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eu vou grifar: um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. O que é isso? Não é porque eu tenho o fato gerador, pratiquei o fato gerador de ter o ser proprietário de um veículo automotor, que o Estado tem de me dar a rua asfaltada. Senão, qual seria a contraprestação do Estado, por exemplo, do imposto de renda? Não sei. Ah, seria a saúde. Tá, tudo bem. Seria a educação? Seria o lazer da população? Ok. E por que o IPVA, então, tem que ter uma contraprestação específica, o asfalto perfeito? Isso mostra, mais uma vez, que o CTN, na sua inteligência, trouxe a seguinte questão: o dinheiro vai entrar nos cofres públicos. Ele não será afetado para dar uma contraprestação ao contribuinte. Ele está entrando porque única e exclusivamente o Estado precisa daquela quantia para gerir a sua administração. É diferente, por exemplo, da taxa. Se eu procurei o Estado me deu um serviço. Por exemplo, o judiciário, como é o exemplo mais corriqueiro. A iluminação pública, se eu tive o serviço, eu vou pagar por ele. Agora, não será assim com os impostos. Senão, por exemplo, eu pago o IPTU do meu apartamento, qual contraprestação que o Estado teria que me dar? Também ruas asfaltadas? Árvores na minha porta da minha casa? Uma calçada perfeita? O Estado até tem de fazer isso, não com sua obrigação. Ele pode usar essa quantia para também asfaltar, mas ele não é obrigado a pegar essa quantia e empregar diretamente num fato específico que ocorreu através do fato gerador. Então a gente tem que ter essa peculiaridade. Então, toda vez que você se deparar com qualquer questão envolvendo imposto, cuidado. Não há qualquer obrigação do Estado em retribuir em contraprestação o serviço pelo valor pago pelo contribuinte. Se eu pago IPTU, se eu pago IPVA, se eu pago ICMS, seja qual for os impostos, eu não serei obrigado, o Estado não será obrigado, a restituir através de um serviço. Se eu pago IPVA é porque eu tenho riqueza, porque eu oferi riqueza e porque eu tenho um carro. Se eu não quiser, basta eu não ter carro, tá? Ou eu vou comprar um avião, né? Porque aí o avião também não tem IPVA, apesar de ser um veículo automotor. Isso é uma discussão mais à frente que a gente pode vir a ter em outra oportunidade. Então, a gente tem que ter atenção nesse sentido. Todas as vezes que estivermos falando de impostos, tem que lembrar da principal característica: ele é desafetado. O que, ao contrário, não acontece com a taxa e não acontece com a contribuição de melhoria. Esses sim são afetados. Se eu pago, eu tenho uma contraprestação. Já para os impostos, não. Então, galera, o papel fundamental do operador do direito é trazer uma sociedade mais justa. E por isso que eu vim com esse periscope, para a gente ter essa noção.
A gente precisa ter essa noção. Todas as vezes que vocês estiverem em rodas de amigo, eu costumo brincar isso em sala de aula, cuidado quando você for defender isso, né? Porque muitos vão te taxar como um maluco ou vão querer te achando que você está defendendo o político. Nós não estamos defendendo nenhum governante, nós estamos defendendo a legalidade. Isso está na lei. E o princípio da legalidade, né, princípio basilar do direito público, previsto no artigo 37 da nossa Constituição, no artigo 150, parágrafo 6º da nossa Constituição, diz: a administração pública não pode fazer ou deixar de fazer nada senão por força de lei. E a lei permite que a administração pública faça desta forma. Então eu pago o imposto porque eu demonstrei riqueza, porque eu oferi riqueza. Eu não pago para ter um serviço prestado. Então parem com essa história, parem quando eu digo, não deixem que as pessoas continuem com essa história, porque a ignorância está gerando um sério problema. Hoje nós estamos passando por uma crise econômica no nosso país, por mais que a nossa presidente diga que não há uma crise nesse cenário todo. Um dos motivos dessa crise é por falta de dinheiro. Dinheiro que nós pagamos através dos impostos. O que eles tentam fazer? Aumentam a carga tributária em cima dos contribuintes. Os contribuintes por si só também não têm dinheiro. Como vai aumentar a carga se ele não tem como pagar? Se torna um ciclo vicioso e aí a gente torna-se inacessível o que vai acontecer. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Grécia nesses últimos momentos históricos da Grécia. Então está tornando um ciclo vicioso. As pessoas não têm dinheiro para pagar os tributos. E qual é a primeira coisa quando uma pessoa está apertada de dinheiro? Ela vai deixar de comer? Ela vai deixar de pagar a educação dos filhos? A primeira coisa que ela vai cortar são os tributos. Ela vai deixar de pagar. Uma empresa, quando está passando por dificuldades financeiras, a primeira coisa que ela faz é o quê? Não paga os tributos. E isso vai gerando uma bola de neve interminável. E o Estado não tem dinheiro, começa a cobrar mais, isso se torna um ciclo vicioso. Então, hoje em dia, a sonegação fiscal está crescendo cada vez mais. A ignorância faz o povo falar o seguinte: não vou fazer, não vou pagar, vou sonegar. Ressalto. Não façam isso, porque sonegação é crime. Façam um planejamento tributário sério, um planejamento tributário correto. Façam a elisão fiscal. Façam o que é correto, o que a lei assim permite. Isso a gente tem que fazer. Mas essa sonegação fiscal, em ordem de grandeza, está cada vez mais assolando. Não tem como o poder público cobrar desse contribuinte, porque está uma bola de neve, e aí a gente fica nesse ciclo vicioso gerando esse problema todo. Então, todas as vezes que os senhores se depararem com alguém falando isso, olha, eu pago imposto, está um absurdo isso. Bem, o dinheiro está entrando nos cofres públicos. O que será feito não tem nenhuma vinculação com o fato gerador desse tributo, desse imposto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o porquê que eu estou falando tudo isso? Esse dinheiro, no caso dos impostos, e principalmente no caso do IPVA, o artigo 158, inciso 3 da nossa Constituição, dirá o seguinte: uma vez pago o IPVA, 50% do seu IPVA fica com o Estado. É competência do Estado, né? O IPVA é um tributo de competência do Estado, mas na repartição tributária, 50% fica com o município que o seu carro é emplacado. Por isso que na placa do carro está escrito lá o município que o seu carro está emplacado. Por quê? 50% do seu IPVA vai para esse município para custear as despesas, porque a gente parte do princípio que se você reside nesse município, sinal que você utiliza mais os serviços públicos daquele município. Então eu Estado, no caso o Estado do Rio de Janeiro como exemplo, eu tenho que dar para o município uma ajuda de custo, dada pela Constituição, beleza? Dada pela Constituição no 158, inciso 3 da Constituição. Então, doutores, todas as vezes que, por exemplo, você emplacou o seu carro em outro estado e você mora em um estado diferente, só porque o alíquota do IPVA é mais barato ou não, cuidado, você está mais uma vez trazendo prejuízos para o seu próprio estado, uma vez que você não está
corroborando, ajudando os gastos daquele próprio Estado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O dinheiro entra através dos nossos impostos. Esse dinheiro entra desafetado. Esse dinheiro pingou nos cofres. O governador, o prefeito, o presidente pode fazer o que achar que deve fazer. Já no caso dos outros tributos, contribuições de melhorias e taxas nos quais eu falei, aí não, aí tem uma vinculação. Aí sim o Estado precisa fazer de alguma forma essa característica, esse serviço a ser prestado. Bem, doutores, eu não sei se eu consegui sanar um pouco dessa dúvida, tirar um pouco desse ranço de ignorância. A ignorância, no bom sentido da palavra, não é nem um pouco pejorativo ser ignorante, mas essa ignorância que o governo faz, que a sociedade tenha, é para justamente não cobrar. Se eu sei, eu posso cobrar. Se eu sei, eu posso fazer. Então não deixe que isso morra, tá? Vamos cada vez mais buscar essa informação e cobrar. É o nosso papel. Nós que elegemos essas pessoas, nós que de cada 2 anos, né, no município, alternadamente, né, município, Estado e União, outorgamos um mandato a essas pessoas e nós que temos de fiscalizar. Entre lá no Congresso, veja lá o que esse deputado faz, né? Entrem nas suas redes sociais e cobrem dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus prefeitos, dos governadores, seja o que for, cobrem. Esse é o nosso papel cívico enquanto isso. E o nosso papel enquanto operador do direito é trazer isso, essa característica. A gente tem que acabar com essa questão de ignorância, que o nosso povo não saiba da verdade, não saiba da realidade. Temos de saber da realidade. Então, galera, todas as vezes, por favor, que vocês estiverem com isso, não segurem a informação, passem adiante. Só assim que a gente vai mudar o nosso país, o nosso sistema, tudo isso. Então, resumindo rapidamente, quando eu tenho taxa, eu tenho a retributividade, é um tributo vinculado, aí sim, eu cometi o fato gerador, eu quero ser jurisdicionado, eu quero ser autor de uma demanda, eu vou pagar a taxa porque eu estou esperando uma contraprestação. Agora, a administração pública veio e fez uma obra com dinheiro público, de qualquer forma de arrecadação, o dinheiro entrou nos cofres públicos. E essa obra pública gerou riqueza, aumentou o meu patrimônio, valorizou o meu patrimônio, acabou o problema. Pode a administração pública cobrar, sim, essa contribuição de melhoria, uma vez que o meu imóvel foi valorizado, o dinheiro público valorizando o patrimônio do particular. E por fim, os impostos, esses que são desafetados, esses que eles não têm vínculo com o fato gerador. O artigo 16 do CTN é claro, ele é explícito nisso. O fato gerador de uma situação independe de qualquer atividade estatal específica. Então, sendo o artigo 16 do CTN assegura isso. Então, dá base ao governo, aos prefeitos, seja quem for, para não necessariamente fazer a obra. Eu pago IPVA porque eu oferi riqueza, eu pago IPVA porque eu demonstrei riqueza num país miserável como o nosso. Beleza? Galera, aqueles que tiverem qualquer dúvida, podem mandar nesse momento para mim, não tem problema. Eu pediria que, se quiserem me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, né, @valquerfilho, é igualzinho aí no Periscope, idem para o Instagram, né, @valquerfilho, também na rede social, no Facebook, aí Valquer Figueiredo Filho, tá? Então vocês ficam aí, eu fico full time, né, nas redes sociais, dando amparo a quem precisar. Então foi um prazer estar com vocês nessa tarde, né, um horário complicado, mas foi a brecha que a agenda deu para que a gente consiga cumprir todas as nossas obrigações, tanto do escritório quanto do magistério, né, 2 paixões que eu tenho a todo momento. E eu fico muito feliz. Eu queria ver repercussão desse Periscope, quero criar isso, né, já combinei com o Cláudio também para fazermos diversos
Periscope sobre outros assuntos, né? A gente tem que movimentar isso, tá? Então a gente vai trazer a todo momento alguma situação, alguma aula, alguma pílula que a gente costuma chamar, né? Desses conhecimentos específicos envolvendo direito tributário. Então eu espero todos vocês nas minhas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Espero agora ter aí diversos seguidores nesse momento, o que eu fico muito feliz, né? Compartilhem aí com os amigos essa informação, não guardem para vocês. Esse é o nosso papel constitucional, defender a Constituição acima de qualquer questão. E isso eu vou fazer. Eu fiz esse juramento enquanto me tornei bacharel, fiz o mesmo juramento enquanto me tornei advogado, e o que eu faço com muito orgulho. Eu divido essa responsabilidade com os senhores. Beleza? Foi um grande prazer estar com vocês, dividir aí esses 40, 50 minutos de bate-papo. Espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, estou à espera de todos vocês nas redes sociais. Tá ok? Um forte abraço a todos, beijos e até a próxima.